2 meses. Eternidade, uma eternidade. Uma eternidade. Boa tarde a você que está ao vivo agora ou em outro momento para poder participar, né? Assistir, porque aqui você participa desse Papo na Rede. Eu acho que é o 391, nesse 9/9/2021. A gente tem uma alegria essa tarde de recomeçar depois de 2 meses que a gente ficou aí meio cansado das telas, Carlos Bregantin e eu, de retomar o Papo na Rede. Essa tarde, uma alegria com o nosso Abuna, Zé Roberto Prado. Daqui a pouquinho você vai entender porque eu estou chamando o Zé de Abuna, mas é uma alegria a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que você deve estar vendo com muita frequência nos telejornais, nas redes sociais, que é a questão dos refugiados, o que está acontecendo hoje no Afeganistão, mas não é só Afeganistão, e uma história de refugiados que tem séculos de história. Né? O Zé é um camarada que está aí inserido nesse contexto, trabalhando entre essas pessoas, e a gente queria conversar um pouquinho essa tarde. Você é bem-vindo para mandar sua mensagem, para participar, interagir. Uma alegria, Zé, ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. Carlos Bregantinho e eu ficamos muito felizes com você, mais uma vez, aqui no Papo na Rede. Ô Zé, Exato. antes de você falar, coisa boa, né? Coisa boa desse encontro e outros encontros como este, né? É de que quando nos conhecemos, nossos filhos eram bebês, talvez nem existissem, e me lembro de alguns muito bons momentos que nós tivemos juntos ali nos meados dos anos 85. E é muito bom, ao longo dessas décadas, né, a gente se testemunhar um ao outro, né? Alguém já disse que nós nos casamos porque é bom ter alguém que testemunha a nossa vida bem de perto, né? Mas os amigos também fazem isso, né, Zé? A gente vai testemunhando as vidas uns dos outros, né? E vivendo as alegrias aqui e ali. E a última alegria foi de você ser avô, como eu agora sou avô também. É Bem-vindo. verdade. Bem-vindo. É verdade, é verdade. Muito bom estar aqui, Brega, Fernando. A gente tem aí história em comum, a história da nossa vocação, o exercício do ministério sendo feito nesse ambiente de fraternidade e colecionando amigos que a gente, né, mesmo a gente mudando, no meu caso, eu mudando de cidades várias vezes, mas os amigos sempre naquele lugar especial do coração, e vocês dois são desses que a gente leva para onde nós vamos. E nessa nova fase, né, passei de fase agora sendo vovô e curtindo, né? Hoje eu acabei de falar há pouco com o Marcelo Galberto, ele Sim, compartilhou dessa alegria que ele tem também de ser avô de 6 netos, e é uma bênção de Deus, é uma bênção especial. Então, estamos aí para falar sobre vocação, falar sobre igreja, reino, missão, acolhimento, aonde, né, o Espírito Santo está agindo hoje no mundo e o que a igreja pode, né, fazer associando-se ao Espírito Santo e não a é outros, isso. a outros espíritos. Isso. Fernando, Oi, Brega. posso dar, depois aí você coloca a pauta, Põe mas eu aí. queria muito, me agradou ouvir a trajetória do Zé Roberto Prado, amigo, irmão querido, né, de décadas, né? Mas acho que como é um programa que fica registrado, e além dos que estão aqui ao vivo, outros e outras vão ver e ouvir, acho que seria muito legal, Zé, você dar uma panorâmica da sua trajetória, né, desde lá dos anos 80, e que inclui o Milad, inclusive, e as passagens aí pelo Brasil e fora do Brasil, enfim, até chegar naquilo que será o nosso tema principal aqui, com certeza. Mas acho que essa trajetória sua é uma trajetória que eu que acompanhei sempre, né, mesmo que de longe, e até muitas vezes em oração por você, pela Val, pelos meninos, né? Eu vejo o cuidado de Deus sobre a vida deles. Isso me emociona, sabe? Assim, É verdade. cuidado sobre as vidas. Uhum. Deus cuidou de você.
Deus cuidou da sua família, né? Deus trouxe até aqui. Então, isso para mim é uma coisa assim. Eu estou falando isso porque a gente lá, mais de 30 anos atrás, a gente orava sobre isso. E as Sim. nossas ansiedades, expectativas, né? As nossas apreensões, né? Puta, o que vai ser da nossa vida, né? Para onde é que Deus vai nos mandar? Ele nos mandou e ele nos guardou e ele nos abençoou e chegamos até aqui. Para mim, você é um desses, né? Deus pôs a mão sobre você. Amém. Por onde você passou, você inspirou. Então, se Uhum. quiser, se puder, dá um panorama, dá um roteiro aí do que foi a sua jornada. Obrigado, Brega. Eu também me emociono, né, com essa bênção de Deus, como você descreveu, né, a mão dele sobre a nossa cabeça foi algo que eu tenho muito concreto, eu tenho a consciência, né, de perceber que se não fosse o Senhor ao nosso lado, né, ora diga, José, você estava lascado. Totalmente, totalmente. Salmo Mas, 124, totalmente. mas lá no início dos anos 80, eu estava numa busca muito profunda de entender o que o Senhor queria com a minha vida. Eu me entendia incomodado de passar, né, de embicar a minha vida numa trajetória que fosse alheia àquilo que Deus queria fazer. E ali naquele momento, meu primeiro encontro, né, que foi assim, desenrolou vários outros, foi em 83, em Campinas, com o João Alexandre. Ali em Campinas nós formamos um grupo, assim, Deus formou, né, porque cada um vinha de um lado, Davi Kerr, Luciano, Rogério Bocato, eu, João Alexandre, 5 jovens, né, 18 anos, queríamos servir ao Senhor com aquilo que nós tínhamos. No caso, a ferramenta naquela época era a música. E nós gravamos o primeiro LP ainda, com muito orgulho, do grupo Pescador. E assim, entramos no estúdio debaixo de muita oração. Eu lembro, a gente gastava mais tempo orando, ajoelhado no estúdio, do que gravando, naquela sede de buscar a bênção de Deus. Uhum. E aí o Pimenta, Sérgio Pimenta, era o nosso padrinho, vamos dizer assim. Ele escreveu a dedicatória, a apresentação de quem eram esses, né, garotos que estavam ali gravando. E dali, então, foi uma ponte para Vencedores por Cristo, junto, por exemplo, numa equipe que tinha o Marinho Andreotti, tinha o Serginho e a Lilian, e tanta gente boa, o Nelson, o Wesley Marlene. E dessa equipe de vencedores nasceu o Milad, em 85, janeiro de 85, junto com o Rock in Rio. Legal. O nosso primeiro trabalho, a primeira apresentação musical foi ali junto com o Rock in Rio. E dali, então, iniciam 5 anos, no meu caso, né, intensos, que valeram por 20, de música, viajando pelo Brasil, dentro de um ônibus, de igreja em igreja, praça em praça. Era uma oportunidade de conhecer o povo brasileiro. Eu tive essa alegria de norte a sul, leste a oeste, de entrar mesmo no Brasil e naquelas pequenas igrejas e conhecer a fé, a beleza do povo, a expressão da fé brasileira, desde o Amazonas até lá em Porto Alegre, mais para baixo, Santa Fé do Sul, lá divisa com o Uruguai. Enfim, desse tempo ficou o chamado para a palavra, porque eu entendia nesse desenvolver que o Senhor tinha me abençoado com a capacidade de falar, de ministrar e as pessoas entenderem o que ele estava falando. Então eu fui muito encorajado. E aí eu deixei o Milad, minha esposa, nessa época a gente já havia casado, a minha trajetória não pode ser descrita sem ela. Nós deixamos o Milad e fomos sentar, né, por algum momento, pelo menos, tentamos sentar ali na Igreja Batista de Água Branca, na Rua Clélia. E estava lá o Israel, estava lá o Nubu, o Ed,
e a gente, então, eu falei assim, fiz uma oração, Senhor, eu quero te servir, eu quero me preparar, mas eu não sei como fazer isso. Aí ele respondeu, o que você tem na mão? Eu falei, eu tenho uma flauta, tenho sax. Falei, então eu vou usar. E na sequência houve o governo do estado de São Paulo abriu o concurso para a orquestra jazz sinfônica do estado. Eu prestei concurso, entrei, toquei lá durante 5 anos, durante o meu curso de teologia, ali em Perdizes. Uhum. Depois fui para Costa Rica fazer uma especialização em missões lá em Costa Rica, voltei ao Brasil, assumi uma agência missionária chamada MIAF, Missão para o Interior da África. Depois tive um tempo no Nordeste, ministrando lá no sertão, encorajando a liderança nordestina, um povo que me ensinou muito. Voltei para São Paulo e estava em São Paulo, recebi um chamado dentro de um chamado. Foi a primeira vez que eu tive contato com famílias refugiadas, e a partir daí, então, desde 2013, eu tenho me dedicado a essa missão de pastorear refugiados. Brevemente é isso. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, eu estou baseado em Maringá, por conta desse ministério de refugiados. Eu entendi que seria estratégico, na verdade fundamental, oferecer para eles um lugar mais calmo, com custo de vida mais barato, e que tivesse mais oportunidades de emprego do que eles estavam encontrando em São Paulo naquela época. E estamos, então, em Maringá, trabalhando com essa organização chamada Abuna. É isso, rapidamente, essa trajetória de Deus. Temos 3 filhos, o meu filho mais velho foi papai agora, então sou um avô bem novinho. A Elisa nasceu há 3 semanas para dar uma alegria nova para nós. Legal, Zé. Ó, o João Alexandre está mandando um beijo aqui. Beijão, João. E uma alegria, João. Aliás, João, precisamos marcar uma conversa com você aqui de novo, hein? E aí já tem a primeira pergunta que o João manda, né? A questão do medo, e essa é uma coisa que a gente vai conversar agora um pouquinho, daqui a pouquinho. Mas eu estou até pensando, Zé, ouvindo você contar um pouco da sua história, né? Quando é que isso poderia ser transformado num livro, né? Porque você tem um conteúdo não só de uma história rica de experiências, mas do olhar que você tem. Eu imagino que tudo isso que você vivenciou trouxe para você uma expansão do olhar sobre a vida e sobre a atuação do reino, né? Isso que você falou, né? Quer dizer, a igreja trabalha onde o Espírito está trabalhando. Lembrei daquele livro do David Bosch, Missão Transformadora, em que ele fala da Missio Dei, né? Em que a igreja precisa estar atenta no que Deus está em missão no mundo, e a igreja precisa entender isso para trabalhar junto com o que Deus está fazendo. Mas eu imagino assim que a sua experiência de vida ao longo desse tempo te deu um olhar muito rico sobre determinadas situações e atuações da igreja, né? Então, não é uma cobrança de forma alguma, mas eu acho que isso em algum momento pode se tornando em pequenos artigos ou mesmo livro, para enriquecer, eu acho que o olhar da igreja, e sobretudo esse olhar generoso, né? E aí, pensando nessa trajetória de vida que você faz, aonde é que cruzou o seu caminho com o caminho dos refugiados? Como que isso foi para você? Essa experiência de cruzar, e mais do que cruzar, porque parece que tornou-se o seu caminhar, né? Caminhar com pessoas que vivem a situação de serem refugiados. Sim, obrigado, Fernando. O meu primeiro contato com refugiados, que assim, eu me lembro mais, tem mais vivo na minha memória, foi na África, quando eu era diretor da MIAF. Eu fazia viagens à África, visitando os missionários, e volta e meia eu encontrava com grupos de refugiados ali em trânsito, porque, de novo, também as minhas viagens pela África não eram só de avião. Eu fazia questão de descer no aeroporto e ir de ônibus, fazer trajetos terrestres para entender, ver o povo.
Mas a experiência que eu quero resgatar aqui para responder a sua pergunta foi em 99, quando eu fui para Timor-Leste. O Timor-Leste estava numa revolução, né, social, tentando se tornar independente da Indonésia, e fomos 3, eu ia falar malucos, mas maluco beleza, tá? Eu, Margareta Adiwardana e Seung, nós fomos lá para tentar localizar uma equipe da Jocum, uma equipe brasileira da Jocum, que estava dentro do Timor-Leste e estava perdida e ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. E eu fui nessa viagem. Foi uma viagem épica, humanitária, ou seja, a gente só conseguiu chegar na ilha de Timor-Leste com um avião do exército da Austrália, aquele esquema todo. E a minha primeira experiência na chegada foi entrar num ginásio lotado de crianças, mulheres, assim, sentados em esteiras no chão, com pequenas mochilas, com sacos plásticos, aquele odor, aquele calor e aquele olhar. E no meio dessa multidão eu encontro com o olhar de um outro menino. Nossos olhares, né, se cruzam e ele estava com a camisa da seleção brasileira. E aquilo me cativou. E a partir dali eu comecei a ficar, né, sensível a essa questão do refúgio. Voltei, continuei trabalhando, e em 2012 eu tive uma segunda experiência também dessa, na Santa Efigênia, em São Paulo, comprando equipamentos, né, de som, de música, enfim. E eu parei na loja de um árabe, eu não sabia, mas fui lá e fui atendido por um senhor árabe. E notei o sotaque, falei, de onde você é? E ele falou, né, eu sou da Síria. Eu falei, poxa, que bom, que lugar, que cidade da Síria? Ele falou, Homs. E eu falei, poxa, que coincidência, porque ontem, domingo, nós oramos, eu sou pastor, e nós oramos pela cidade de Homs, pela guerra, pelas bombas que estão caindo lá. E esse homem pegou na minha mão, apertou e me pediu para conversar ao lado. Ele era o dono da loja, eu não sabia. E ele disse, a minha família foi liberta ontem. Não dá para contar aqui agora, mas eles foram libertos. Caiu uma bomba no prédio e minha família foi preservada. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meus netos, meus sobrinhos. E quando você falou isso, eu entendi que Deus ouviu as suas orações. Eu quero te agradecer. Então, essas oportunidades do Espírito trabalhar, que a gente não programa, mas que acontecem, elas chegam até nós, né? Elas moldam o nosso olhar, o nosso coração, para então chegar em 2013, quando eu recebo um telefonema de um amigo perguntando se eu podia acolher uma família síria refugiada que estava fugindo da guerra e não tinha nenhum contato no Brasil. Eu disse que sim, e esse sim, então, foi um sim muito maior do que eu imaginava. Esse sim foi para receber uma primeira família, que eu imaginava uma família nuclear, né, de 4 pessoas, né, e na verdade eram 18 pessoas nessa primeira leva. E isso abriu, então, uma oportunidade de enxergar Jesus no meu próximo, enxergar Jesus naquele que vem me pedir, né, água, abrigo, alimento. E de lá para cá eu tenho feito esse exercício. Então, eu destacaria esses 3 pontos aí. Certo. Zé, quando você, esse telefonema que você recebeu, desse irmão, se você podia acolher essas pessoas, que no final eram 18 pessoas, a gente que é pai de família, a gente que criou filhos, tem família, enfim, a gente sabe da dinâmica diária, o custo, a logística. Como é que foi isso? Você levou essas pessoas para onde? E como é que foram os cuidados básicos, os primeiros momentos? Porque eu tenho para mim que isso é o que vai se repetindo ao longo da história em qualquer lugar do planeta onde um refugiado é acolhido, né? Ele é acolhido como ele está, normalmente só com a roupa do corpo ou com uma mochila, uma coisa do tipo, né? Uma mala,
né? Ele é quase um homem em situação de rua, né? Cuja mobília está nas costas, né? E, então, como é que é essa dinâmica, vamos dizer assim, comezinha, né? Do dia a dia, o que é acolher 18 pessoas e alimentá-la com café da manhã, almoço, janta, onde dormir, etc, etc. Como é que é isso? Então, Brega, foi a partir desse momento como aquele menino da história, né, do Evangelho, quando Jesus, né, está diante da multidão, os discípulos, né, são desafiados a alimentar. Então eu me vejo como aquele menininho com os pães e os peixes. Ali eu já não tinha mais somente a flauta e os saques lá de trás. Eu já trazia conexões, eu já trazia amigos, e eu coloquei então a minha rede pessoal de amigos, de companheiros de ministério, né? Eu lembro de ligar para muitos e falar: olha, eu estou acolhendo uma família, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um fogão, eu preciso de cesta básica. O Siung, por exemplo, ele tem um acampamento lá da Missão Servos, lá em Parelheiros. Eu falei: Siung, eu preciso de um lugar para acolher. E aí eu fui costurando essa rede. Deus foi muito bondoso, nos deu, né, uma rede fraterna, né, que ultrapassa muito questão de denominação, de amizade, porque aí já vem o chamado pela causa, né, porque o Espírito trabalha em várias pessoas e aí vai juntando. Mas no dia a dia, como é que é? É isso de você, por exemplo, eu me deparei você perguntou do dia a dia, então eu vou contar os bastidores, né, coisa que muitas vezes não aparece. Mas eu me deparei com a rede de tráfico humano, por exemplo, com as meninas venezuelanas lá em Roraima, de ter que resgatar, de ter que entrar em bordel, de ter que resgatar, tirar mesmo a força. Em São Paulo, com homens sírios que chegavam e sem nenhum contato, chegavam ali no Brás e eram abordados por homens que falavam árabe, que ofereciam emprego, mas na verdade o emprego era prostituição masculina. E eu tive a oportunidade de resgatar, de interferir. Então, os bastidores são muito pesados, né? Uma família, por exemplo, de um pastor congolês, ali na Praça da Sé, eu estava na Praça da Sé, ia para uma reunião ali na igreja Batista da Praça da Sé, e me deparo com uma família de congoleses, o casal e 2 crianças, no inverno de São Paulo, naquele frio, e eu abordo, converso, e eles tinham sido roubados, estavam sem nada. Imagina, um refugiado não tem, é só a mochila, e mesmo a mochila deles tinham sido tirada, eles estavam, e ele é um pastor, e eu estava orando, para que Deus nos desse uma saída. E ali aparece o Zé. E a gente, então, leva ele para casa, acolhe, cuida, trata. Nessa época, a gente já tinha alugado uma casa. A gente cansou de depender, porque é muito pesado, né? A missão, quem nos deu foi o Senhor. E eu não queria repartir, né? O chamado é meu. Então a gente alugou uma casa. Nós demos um passo de fé, eu e a Val, alugamos uma casa ali no Parque São Domingos e começamos a acolher pessoas. E nessa casa aprendemos muito, fomos enganados várias vezes, mentiram para nós, ou seja, o bastidor não é romântico. Mas em nenhum momento eu deixaria de fazer o que eu fiz, em nenhum momento. Porque eu entendo que o amor tem o seu preço. A gente se torna vulnerável. Quando a gente ama, nós nos tornamos vulneráveis. E se o meu amor muitas vezes cai num coração que não corresponde, isso não é problema meu, isso é um problema daquele coração. O meu coração está aberto.
e continua aberto, mesmo depois de vários, né, tombos. Mas então, Brega, não sei se eu consegui responder, mas é isso, essa rede maravilhosa de irmãos e amigos, sempre de formiguinha, né? Eu sempre busco trabalhar pequeno, não gosto de fazer barulho. Quando eu faço barulho é porque eu não sei mais o que fazer. Todas as coisas que eu sabia fazer não deram certo, aí eu faço barulho, mas esse é o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de servir. Uhum. O que você está trazendo, Zé, o que eu acho que é interessante para pensar, né? Porque quando nós falamos nesse contingente de pessoas chamadas refugiadas, né? E me parece que o número tem aumentado nos últimos anos, dado as situações de catástrofe, calamidade, guerras, enfim, perseguição. Aliás, é até interessante a gente rememorar, porque você já trouxe isso para a gente, né? Quando a gente fala de migração e quando a gente está falando de refugiados, existe todo um contexto diferente, né? Mas, assim, quando você falou algumas coisas que nos fazem pensar sobre esse pano de fundo que está por trás do contexto do refugiado, que é o desamparo, a vulnerabilidade, a desproteção, estar nas mãos de pessoas do mal, né? De pessoas que exploram, oprimem ainda mais quem já está numa situação sem proteção alguma, né? E você tocou no ponto, né? Nessa questão de ver Jesus no refugiado. E estou pensando aqui que o nosso Senhor Jesus teve uma experiência de ser refugiado, né? Quer dizer, e aí esse conceito, o que é o refugiado? É alguém que tem que sair da sua própria terra porque algo o ameaça, né? E foi a experiência de Jesus ali, ainda nenê, sendo orientado pelo anjo ali que chegou para José e fala: leva a mulher e o menino porque aqui está perigoso, né? Então, assim, nós servimos a um Senhor que tem a experiência de ter sido refugiado, né? E como que nós, cristãos e cristãs, podemos olhar para essa realidade com o coração mais aberto, como você está nos ensinando hoje, Zé, com a sua própria vida. Eu acho que isso é maravilhoso no sentido de que é o que traz a autoridade sobre a fala, quer dizer, você não está falando de um conceito, você está trazendo uma experiência de vida, de servir ao Senhor na vida dessas pessoas, né? Qual que é, Zé, qual que é o quadro, a situação mais grave hoje no planeta no que diz respeito aos refugiados? Se você puder passar, inclusive, pelos números, qual é o volume, né? E onde estão as questões mais graves? É o Afeganistão porque está acontecendo ou algo que já vem acontecendo há muito tempo, que é muito pior até do que do Afeganistão, né? Mas às vezes a gente é só despertado quando acontece uma situação como a do Afeganistão, né? Mas a gente vem sabendo, né, de situações de refugiados, como disse o Fernando, de gente que sai da sua terra não porque quer, mas sai porque precisa, inclusive para fugir da morte, não é? Então, qual é as áreas mais conflituosas, as situações mais graves? E aí entra um pouco na questão do Afeganistão, se você quiser falar. Sim, sim. Os números oficiais, né, da ONU, a ONU tem um órgão chamado Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas, né, para refugiados. O Acnur ele tabula os dados todo ano, né, com todos os países, e o número oficial, e é preciso que eu destaque isso, oficial, é de 83, 84 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Dentro, aí dois adendos, 84 milhões registrados, porque, por exemplo, a Turquia tem 3 milhões de refugiados registrados. Só que tem outros 3 milhões que não querem se registrar
porque uma vez que você é registrado, você tem uma marca, você acaba se tornando mais vulnerável. Tem contextos que o fato de você se registrar te torna mais vulnerável, e muitos não querem isso. É a situação, por exemplo, do Paquistão hoje, que está recebendo os refugiados afegãos, né, são países vizinhos, e o Paquistão recebe já há 40 anos gente do Afeganistão. Registrados tem 1.400.000, mas na realidade sabe-se que esse número é 3 vezes maior. Então, imagine, né, coloque isso nessa amplitude dos 84 milhões. Então, esse número é muito maior. Segundo, diga. Isso esses 84 são oficiais, e você está falando que é mais, né? Ou seja, a gente está falando 1/3 da população do Brasil, aproximadamente. Sim, exatamente. Para a gente entender, né, o que é 85 milhões, é mais ou menos 1/3 da população brasileira, até mais do que isso. Sim. Sendo que desses que são deslocados à força, porque aí a gente precisa entrar na lei para que as pessoas entendam, né? Quando a pessoa sai da sua casa, da sua cidade, para salvar a sua vida, ela se torna, então, um deslocado à força. Se ela chega a atravessar uma fronteira, ela se torna refugiado. Então, refugiado é quando atravessa a fronteira. Mas, por exemplo, no caso da Síria, no caso da Colômbia, para chegar, né, para trazer mais próximo de nós, a Colômbia tem 7 milhões de deslocados internos, que são pessoas que tiveram que abandonar sua casa, sua terra, sua finca, né, sua chácara, por medo da violência do narcotráfico. São refugiados dentro do próprio país. Muitos saíram, né? Mas tem 7 milhões de pessoas. Eu tenho histórias, Fernando, de igreja inteira se deslocando de uma cidade para outra, porque foi ameaçada, o pastor teve seu filho morto, e a igreja inteira, 100, 150 pessoas simplesmente chegando, caminhando em direção a outra cidade, porque o narcotráfico mandou. A Síria, a mesma coisa, por conta do conflito, tem 6 milhões de deslocados internos, fora os 5 milhões que estão refugiados em outros países. Então, quando a gente olha os números, e a gente sabe que os números eles são representações de histórias, de vidas, né? A gente vê o impacto disso, né? Quando o Brega diz, né, para destacar, né, as principais, eu vou destacar por continente, tá? Então, existe uma ferida aberta no México, em El Salvador, ali na América Central, Honduras, que são aquelas famílias que não têm como ficar, porque não há mais governo. O governo é o narcotráfico. É a lei da arma, é as pandilhas que eles chamam. Então, essas famílias não têm o que fazer, elas vão em busca de segurança, de proteção no norte. Gravíssima situação. Nós temos, em termos de África, nós temos ali crises tremendas que envolvem Congo, República Democrática do Congo, República Central Africana, Burundi. São situações muito dramáticas, com milhões, não estou falando milhares, eu estou falando milhões de refugiados que tentam sobreviver. Nessa região ali da África, por exemplo, tem campos de refugiados há 40 anos. Tem gente que nasceu, cresceu e nunca saiu de um campo de refugiado. Então, existe igreja lá. Vamos fazer esse ponto também na conversa. Existem nossos irmãos que estão lá, que nasceram e que celebram a Deus e que nos ensinam uma dimensão da fé que para nós parece absurda, mas eles louvam ao Senhor e nos ensinam a louvar o Senhor lá. Se eu for para a Ásia, o Oriente Médio ainda, no Líbano, o Líbano é um país que abriu as portas para os sírios e na relação per capita é o país no mundo que tem mais refugiado por habitante. Chega a 25% da população do Líbano hoje é de refugiados. Então você faz a conta, faz a proporção aqui no Brasil, você vê como que isso pesaria. E o Líbano está numa crise tremenda, está quebrado politicamente, organizacionalmente. Então a situação ali é gravíssima. Indo um pouquinho mais para frente, para a Ásia, a gente tem a situação em Mianmar, com aquele golpe de Estado de 1º de fevereiro, um grupo
maluco, um exército que mata o seu próprio povo, se volta contra o seu próprio povo e tenta eliminar as minorias. Então tem ali, eles são budistas, então isso pode ser, né, surpresa, mas existe um budismo radical, fanático, e eu queria resgatar isso daqui a pouco. Fundamentalista. Sim, fundamentalistas. Olha, foi. Como é que você explica, né? O budismo é conhecido como a religião da paz, mas na verdade existem monges, né, que são assassinos. Desculpa usar essa expressão, mas é isso que eles fazem, matam seu próprio povo. Uhum. Então tem outros conflitos, mas eu só estou destacando os maiores. E o do Afeganistão, que é o do momento, é porque está envolvido nesse xadrez, né, todo de superpotência, com inação, com apatia das grandes potências. Essa é a fórmula, né? Uhum. É uma crise que é gerada pelos grandes e a população, o povo, fica à mercê dos grupos, né, terroristas, das redes criminosas, de tráfico humano, de exploração sexual. E muitas vezes essas pessoas são tidas como vilões, quando na verdade eles são múltiplas vezes traumatizados, violentados. Então, esse que é a incongruência da nossa sociedade, aí trazendo para cá, brasileira, ocidental, quando vê nessas pessoas vilões, ameaças, né? Quando, na verdade, eles nunca queriam sair da sua terra. Eles queriam ficar lá, mas como que eu vou ficar na minha terra se a minha porta está para ser arrombada amanhã, como se já foi matado, o meu vizinho já foi morto? Aí, então, vem aquela questão dos radicalismos, né? Nós vivemos um tempo de radicalismos. Radicalismos na política, na ideologia, os nacionalismos exacerbados, né? Radicalismo religioso. Então, do radicalismo para o fanatismo é um passo. E isso tem tomado conta de grupos e grupos em diferentes países. Isso tem alimentado... E do fanatismo para a violência é um segundo. É um segundo, Brega. É um segundo. Eu digo assim, quando a minha fé, seja ela qual for, ela me autoriza a violentar o meu próximo em nome do meu Deus, pode parar tudo. Está tudo errado. Está tudo errado. Seja ela, né, cristã, muçulmana, budista, ou mesmo se for ateu, quando eu ouso tirar a vida de uma pessoa ou praticar um ato de violência, ainda que seja verbal, para uma pessoa em nome de uma coisa que eu creio, de um valor, de uma religião, a gente precisa parar tudo e precisa voltar os olhos para Jesus, porque Ele é a nossa fonte, é Ele que pode nos dar a resposta que a gente às vezes nem sabe que precisa, mas Ele está ali. Ô Zé, o Nelson Bomilcar está aqui com a gente, é uma alegria, Nelson, ter você. Mas Sempre. Ele está colocando uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente para isso que você está dizendo agora, né? A voz dos refugiados no Brasil e na igreja tem sido ouvida? E tem um caminho que você descobriu na caminhada para sensibilizar comunidades cristãs no Brasil? Existe, deixa eu até colocar uma pergunta junto, você nota uma insensibilidade, um não olhar, ou a gente estava falando antes de começar o programa, Zé, um olhar que depois vira o rosto, que tem medo, que tem preconceito, que tem qualquer outra coisa, que não permite ver ali um ser humano. E essa questão do fanatismo, eu acho que ela torna grave, que é isso, né? Quando eu me torno um fanático, quanto mais fanático eu sou, menos humano eu vejo no outro, né? E aí é muito fácil fazer isso que o Brega falou, de partir para uma violência, para uma agressão. Mas antes disso, há passos, né? Que é o medo, o preconceito, e talvez lá atrás a não sensibilidade para a dor, de quem quer que seja. Obrigado. Nelson, um abraço, querido. Muito bom estar com você aí também.
Eu tenho uma visão, ela não é romântica da igreja brasileira. Eu não quero falar de termos gerais, generalizar, mas a nossa igreja, nas últimas décadas, ela se tornou uma igreja em si mesmada e uma igreja idólatra, né? À medida que a gente está buscando muito mais o nosso bem-estar, o bem da nossa comunidade, o crescimento da nosso pequeno rebanho, quando na verdade o mundo aí fora está nos, né, colocando na parede desafios concretos, reais. Então existe uma grande maioria que está alienado, né? Se eu for falar de maneira geral, essa é a visão que eu tenho de muitas igrejas. Ao mesmo tempo, existem, né, ilhas de solidariedade, de generosidade, de missão. E essas ilhas são as que me dão força, que me encorajam, que me possibilitam continuar na caminhada. Eu tenho visitado igrejas e quando eu vou à igreja, eu busco trazer esses testemunhos, essas histórias que eu falo, que não são histórias minhas, são histórias dos nossos, muitas vezes, irmãos na fé, mas uma das coisas que a igreja brasileira às vezes se assusta, por exemplo, nessa minha trajetória de acolhimento, houve um momento em que eu fui colocado em xeque se eu ia acolher somente cristãos perseguidos ou se eu ia acolher pessoas que não creem em Deus ou pessoas de outras religiões, por exemplo, os muçulmanos. E eu entendi depois, junto com a minha esposa em oração, que nós não deveríamos fazer esse tipo de divisão, de acepção. Então a gente começou a acolher também famílias muçulmanas. Claro que debaixo de uma indicação, de recomendação, a gente tem todo um critério. Mas muitas vezes eu chegava com um muçulmano numa igreja, porque ele está junto comigo, eu vai junto, nós estamos aqui junto, eles estão abertos. É a primeira vez que eles têm a oportunidade de viver num ambiente de liberdade e ter o acesso à Bíblia e ter acesso a sentar e conversar com um cristão e a igreja. E eu me lembro de várias vezes das brincadeirinhas, né, em português, pensando que ele não estava entendendo, mas ele fala, as pessoas comentando, pastor, o senhor tem certeza que ele não é terrorista? E se ele, né, resolver explodir tudo aí, o que o senhor vai fazer? Uhum. Só que a pessoa já estava aprendendo inglês e ele entendeu o que estava sendo falado. Mas não foi um caso, são vários. Então, esse medo, temor, ou esse estereótipo que nós temos do outro, do muçulmano, do estrangeiro, do africano, ele faz mal para nós e faz mal para o outro. Então eu tento entrar com a graça de Deus, eu tento entrar mostrando quem são eles, quem somos nós, em que a gente tem um terreno comum. E eu tenho convidado a igreja brasileira, ao invés de construir muros e fechar a porta, a estender a mesa, estender o tapete, e sentar e conversar, e vamos falar do nosso Jesus, que eles estão desesperadamente procurando. Desesperadamente. Se há uma coisa linda que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo, é gerando sede e fome de Deus nessas pessoas. A ponto deles chegarem na Europa, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar, eles vão buscar as igrejas porque eles querem saber de Jesus. Agora, olha o choque, eles vêm com essa sede, eles vêm com essa vontade, com essa abertura, e quando chegam, recebem um choque da frieza que muitas vezes as nossas comunidades têm para com o visitante. Isso a gente está cansado de falar, são os nossos bastidores, infelizmente. Sim. Mas para um estrangeiro isso é muito mais sensível. E eu queria também aproveitar a pergunta do Nelson e falar de algo que eu também tenho descoberto e tenho tentado tratar dentro da igreja, que é a questão do racismo. Porque junto com os meus irmãos africanos, haitianos, eu sou testemunha do racismo para com eles. Às vezes sentado numa mesa, às vezes numa confraternização da igreja, quando eu estou com eles do lado, as pessoas vêm para mim oferecendo alguma coisa e eles estão do meu lado e nada é oferecido para eles.
Como assim? Por que isso? Ou então, palavras mesmo, né, preconceituosas sendo dirigidas a eles, pensando que eles não estão entendendo. Então, isso é seríssimo. E eu me coloco no lugar deles. Zé, Eu sinto essa dor. Eu sinto essa dor. Zé, bom, primeiro, minha gratidão, porque você constrangedoramente amoroso para comigo. A sua fala aqui hoje me constrangeu muito, amorosa. Muito grato a Deus por essa tarde. E que bom que o Fernando, que cuida da nossa agenda aqui, que agendou para o reinício do Papo na Rede. Então, muitas graças a Deus por isso. E a sua fala, enquanto fala dessa tal igreja assim, eu estou aqui tentando elaborar um pensamento, né, porque há uma igreja evangélica brasileira que parece-me, no meu entender, não é constrangida a isso que você está nos constrangendo. Zé, você está me constrangendo hoje do jeito que o Espírito Santo deve me constranger. Olhar aqui, ó, na minha mesa, dizer assim, pô, você tem 2 copos, por quê? Tem gente que não tem copo. Você tem 3, 4 traduções da Bíblia aqui, tem gente que tem uma página só. Assim, e você ainda ora pedindo alguma coisa para você? Porra, que tipo de crente você é? Que tipo de seguidor de Jesus você é? Eu estou sendo altamente constrangido por isso, né? E eu fico aqui assim, será que essa tal igreja evangélica brasileira, de alguma forma poderá ser constrangida deste modo? Você tem alguma dica para nos dar? Eu tenho, querido. E é o lado que eu estou vivendo hoje, né? Especificamente nos últimos 20 dias, quando estourou essa crise no Afeganistão. Eu voltei, né, a minha máquina de costura, tentando juntar os trapos, as peças, com quem que eu posso contar, o que eu posso fazer. E a gente está num movimento hoje muito bonito de igrejas, de, né, pastores, líderes. Falei para você hoje, tive uma conversa muito abençoadora com Marcelo Gualberto, choramos juntos, oramos juntos. E assim como ele, tem outros que falam. Deixa eu só dar esse testemunho do Marcelo. Ele teve Covid, ficou mal, e ele disse assim: a minha oração lá foi assim: se eu sair desse leito, a minha vida precisa fazer mais sentido do que era antes. Se eu era maluco, eu quero ser mais. Então, a gente tem essa turma boa, essa turma do reino, essa turma que é sensível ao espírito, e eu tenho junto comigo, então, a gente está formando essa rede de acolhimento para as famílias afegãs. Não vai ser fácil, nem para eles, nem para nós. É um trauma para eles, é um trauma para nós. Mas se a gente orar, se a gente, né, dar as mãos, se a gente orar por graça, é possível ser bênção de Deus, ser a igreja. E aí, Brega, tem gente, por exemplo, um pastor do Rio Grande do Sul, de ascendência alemã, de uma igreja pequena do interior do Rio Grande do Sul, que acolheu um grupo, uma família síria, né, há 4, 5 anos atrás. Ele agora escreve para mim e fala: Zé, estou aqui pronto, o que você precisa? Pode mandar uma família que a gente vai acolher. E esses exemplos, né, de generosidade, de solidariedade, me fazem respirar, né, essa igreja que ainda é sensível ao Espírito e que está pronta a responder, né? Você me faz lembrar Miqueias, viu, Zé? Amém. Miqueias, ele fala daquele resto, né, de um restante
que ainda tem um coração generoso, um coração atento, né? Aquilo que tem a ver com o reino de Deus, né? Então, quando a gente está falando da igreja, e realmente eu acho que quando o Braga escreveu dias atrás aí um texto sobre que evangelho que a igreja está ouvindo, né? E dependendo do evangelho que ela ouve, ela vai responder de determinada maneira, né? E parece que, infelizmente, a igreja evangélica no Brasil, que é multifacetada, parece que ela anda ouvindo alguns evangelhos que, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, não tem nada de evangelho, né? Mas é interessante isso que você está falando, né? Me traz isso, essa questão. Há um resto. Há um pessoal ainda que está sendo uma caixa de ressonância desse evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Zé, sobre a Abuna. Oi, Brega, diga. O Clériston, que está com a gente desde o começo do programa, ele colocou uma pergunta aqui. Isso, Brega, tá vendo? Pode comentar. Como desmistificar esses mitos e tabus em relação aos refugiados dentro das igrejas? Eu acho que você já deu uma boa trabalhada nessa questão, mas se você quiser completar algo, Clériston. Obrigado, tá bom. Obrigado. E o Clériston é um parceirão lá de Recife, pastor, advogado, homem de Deus, pai de família, é um desses que está aí na batalha. E, Clériston, essa pergunta, né, eu creio que aquilo que o nosso mestre, né, fazia e fez com seus discípulos, né, é de aproximar as pessoas. É de juntar um grupo de discípulos, né, pessoas tão diferentes como ele conseguiu juntar, e no exercício do ministério, expô-los a situações, a pessoas, né, aos samaritanos, aos gentios, enfim, aqueles enfermos que eram considerados pessoas amaldiçoadas, né? Jesus convivia com eles, Jesus aceitava a prostituta, Jesus sentava-se com o fariseu, e os discípulos ali vendo tudo isso, eu só creio nesse caminho, que a gente, sendo sábio suficiente e conseguindo juntar esses diferentes, trazendo aqueles que vêm lá de fora, com aqueles que estão do nosso lado, que porventura tem algum receio, mas senta para contar uma história, senta para cantar, para louvar, para dizer como é a beleza do seu país, como é a beleza da sua cultura, o que você traz, porque esse é outro tabu que a gente precisa quebrar, é que a pessoa, porque ela não tem nada, ela só tem a sua mochila, que ela não tem mais bagagem, mas eles têm muita bagagem. Tem memória. Tem memória, tem riquezas, e os cultos que eu tenho oportunidade de participar em muitos lugares, quando essa riqueza, essa diversidade, né, ela tem chance de brotar, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, Clériston, é o que eu tenho feito, eu tenho tentado montar mesas onde pessoas diferentes podem se alimentar, se conhecer, e uma enriquecer a outra. Zé, rapidinho, debate pronto. O Clériston, acho que ele colocou uma questão interessante de mitos, né? O que você apontaria, assim, alguns mitos, ou seja, ideias que são falaciosas, mentiras acerca da pessoa, do refugiado, e que, se a gente desmitifica, né, é interessante perceber e desmontar isso, talvez a gente comece a abrir um caminho, abrir uma porta, abrir uma passagem, ao invés de levantar um muro, né? O que você apontaria como sendo os principais mitos que existem acerca dessa população de refugiados? O primeiro mito, eu creio que a base de todos os outros, é que, pelo fato dele estar fugindo da sua terra,
ele cometeu algum crime, ele é uma pessoa má. Esse é o grande invólucro. Eu não sei quem ele está fugindo da sua terra, alguma coisa ele deve ter feito. Que a gente entende que existem fatores diabólicos, né, cruéis, agindo naquela região, e que a pessoa só sai porque ela está buscando salvar a vida, a gente tira esse primeiro grande mito. O segundo é que ele quer vir para buscar o meu emprego, ele quer vir para, sabe, ter vantagem. E na verdade, as pesquisas, né, do Banco Mundial, né, isso é comprovado, nos primeiros 2, 3 anos, os imigrantes, os refugiados, podem ser que eles, né, demandem mais serviços do que eles são capazes de responder. Mas a pequeno, médio prazo e longo prazo, eles dão lucro. Dou exemplo. Muitas famílias que nós recebemos, que chegaram aqui sem nada, hoje são empresários, estão empregando brasileiros, têm seus negócios, pagam impostos e honram os brasileiros, registrando em carteira, enfim. Esse mito de que eles vêm roubar nossos empregos. E o mito do muçulmano, que eu creio que para com o árabe, e agora a gente vai enfrentar também com os afegãos, é que eles vêm e que daqui a alguns anos, em 2, 3, 5 anos, o Brasil vai ser um país muçulmano. Que ele pode ser um terrorista. E eu respondo, quando eu vejo que a pessoa está falando sério nisso, porque às vezes há muita brincadeira, né? Mesma coisa do racismo. Mas quando eu vejo que a pessoa está falando sério, eu digo assim, de fato eu considero que, de repente, uma dessas pessoas que eu estou recebendo, ela pode ser um terrorista. Mas Deus é especialista em converter terroristas e assassinos, assim como Paulo, assim como Moisés e assim como tantos outros. Davi, né? E a lista pode ir longe. Isso. Segundo lugar, se Deus não converter e permitir que ele estoure uma bomba e a minha casa ou a igreja, né, eu sei para onde eu estou indo. Qual o problema? Morri, vou para o céu, vou encontrar meu Senhor, glória a Deus. Eu não, sabe, essa realidade nua e crua de que a nossa fé está em Cristo, que nós temos a ressurreição, nós temos a vida eterna, e que a gente não precisa temer esse tipo de coisa. Se o Senhor permite, glória a Deus por isso. Mas o mito desse terrorismo, desse islamismo, e principalmente com as fake news, e principalmente com dados sendo distorcidos, e aqui eu vou gastar pelo menos mais 1, 2 minutos para explicar a questão da Europa, porque às vezes a Europa é citada como exemplo. Olha, tá vendo? Acolheu o refugiado e olha o que está acontecendo lá. A Europa está do jeito que está, na França, na Itália, na Suécia, na Alemanha, não é por causa dos refugiados de 2015 para cá. É porque ela não tratou dos refugiados que ela recebeu lá há 40, 50 anos, quando ela deu independência para suas colônias e aceitou os senegaleses, o pessoal de Marrocos, o pessoal das colônias entrarem na França, na Alemanha, mas não os integrou. Não houve integração, houve produção de guetos. Então, quando você constrói muro, você tem uma fórmula disso, de terrorismo, de radicalismo. Segundo, a igreja na Europa está fraca. Ela morreu, ela abandonou o Senhor. Desculpa falar, mas é isso. Então, o que vocês estão vendo não é somente uma questão migratória, é uma questão da vida da igreja. A igreja esfriou. E quando chega alguém que vai pregar alguma coisa com convicção, treme na base. Então, segundo fator. E terceiro fator, o fator da procriação. Os muçulmanos, sim, estão lá já há 40, 50 anos, estão se multiplicando, não é de agora, há 50 anos. Mas vocês decidiram que vocês vão ter, não querem mais filhos, vocês não querem mais se casar, vocês não querem... E é matemática pura. Então, não é algo que... não, porque a Alemanha abriu, a Suécia abriu para refugiados em 2015 e agora está colhendo isso. Não. Vamos olhar a história, vamos olhar para os dados, vamos olhar para a ciência e vamos entender que, principalmente, quando a igreja dá as costas a Jesus, ela abre a porta para o pior, né? O diabo entra.
Então, esse eu falei de mito, né? Mas esse é um dos grandes mitos, né, que a gente tem em relação à Europa. Normalmente é citado como exemplo, Sim. mas nunca ninguém menciona esses outros fatores. Desculpa me estender na resposta. Não, de forma alguma, Zé. E não sei, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que os países que mais acolhem os refugiados não são os países mais ricos. Estou errado ou estou equivocado ou não? Vou te dar um número para confirmar a sua percepção. 84% dos refugiados são acolhidos por países pobres e em desenvolvimento. 84%. Então, esses 85 milhões que a gente falou, poucos são aqueles que conseguem chegar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Alemanha. São cotas, né, que são, né, por ano, então, de 20 mil, 30 mil, mas os grandes milhões que ficam para trás não são vistos. Então, 84% são acolhidos por países pobres e em desenvolvimento. Esse é outro mito. É isso. E tem mais um, desculpa, só mais um. Lógico. 75% dos refugiados são mulheres e crianças. 75% são mulheres e crianças. Desculpa, vai lá. Não, de forma alguma. Braga, você precisa abrir seu microfone. É que eu saí para atender a porta, programa ao vivo, né? Pois é. A gente está indo do final, aliás, ficaríamos aqui certamente outras horas, né, conversando com você sobre tudo isso. Mas assim, eu voltaria a algo mais ameno, né? O Zé continua saxofonista, a música continua sendo algo significativo na sua vida, como foi durante tanto tempo, e quem sabe a partir dela, né? Como você contou a história lá do começo, né? A música continua te interessando? Sim, velho, sim. Lá atrás eu fiz um acordo, né? Eu tenho alguns acordos com o Senhor. O primeiro foi esse, quando ele me chamou para o Ministério da Palavra, e eu falei assim, Senhor, mas o Senhor me deu tanta coisa, me deu tantos dons. Aí ele falou assim, Zé, a música você tem a eternidade. A missão é agora. Boa, boa. Vou te usar, né? Vou te usar aqui, inclusive. Mas durante esses anos, por onde eu passo, eu procuro, né, levar os saques. Tem lugares que o pessoal fala, você não prega se não tocar antes. Então, são amigos, né, que... Eu faria isso. Nem aparece. Zé, eu acho que você vai lembrar do que me veio à memória agora, o filme A Missão. Lembra o filme A Missão? Jeremy Irons e Robert De Niro, né? Tem uma cena que eu acho linda, que é quando aquele jesuíta ele tira o oboé e começa a tocar. E ali ele estabelece um começo de um vínculo que vai ser lindo ao longo daquela história. Né? Olha aí o Arthur aí, né? Mas enfim, você falou da flauta, do sax, eu lembrei dessa cena que eu achei linda, acho linda naquele filme. Sim. Mas é verdade. Olha, eu não... Pode falar. Não, o sax continua, eu continuo costurando de vez em quando, né? Toco, as igrejas são muito generosas comigo e permitem que eu toque, né, no louvor, enfim, eu tenho essa amizade aí que me permite, e muitas vezes me cobra, me força a não deixar o sax, a flauta de lado. Zé, muito bom. Ainda no campo das amenidades, né? Você viu o Arthur aqui, que é o meu netinho. Fala aí, a Val também, seus filhos, dá o nome da turma toda aí, para que os que quiserem juntar-se a você em oração, coloque a sua família, seu netinho, sua netinha, enfim. Sim. E as outras informações, né, Fernando, sobre a associação.
Abuna, mostra a camisa. Zé, o Zé. Ó, Abuna, isso, vamos falar da Abuna. Isso. Então, aliás, manda um beijo para Val, por favor. Val é muito querida entre nós aqui. Muito. Tá bom. Vou mandar sim. A gente está bem, temos sido poupados, abençoados, né, pelo Senhor durante essa pandemia. Nossa netinha, né, filha do Gabriel e da Stephanie. Gabriel, nosso mais velho, né? E a Elisa nasceu agora, tem 3 semanas, chegou para, né, dar um sabor novo para nós. Nossa filha Mariana está morando em São Paulo, trabalhando aí, graças a Deus está bem, está envolvida, está namorando também, o Natanael, manda um abraço aqui, o sogrão não esquece dele. Tem a Larissa, que está morando em Marília, né, de onde eu estou falando aqui, da casa dela, está noiva e vai se casar com o Matheus agora em dezembro. Então, essa é a nossa família missionária. E falando de Abuna... E você é o Abuna aí dessa família, né? Eu sou. Abuna é uma palavra aramaica que significa Pai Nosso, Paizão, Pai de todos. E é assim que eu sou chamado quando eu vou no Oriente Médio, porque lá o pastor é chamado de Abuna. A nossa organização, para quem está atrás, né, de informação, se quiser estar junto conosco, você vai encontrar lá no Instagram, né, AbunaBR, então @AbunaBR, e no Face também. E a gente tem também um braço de ministério que é da agroecologia, que trabalha o cuidado da criação. O nosso lema é: cuidamos de gente cuidando da terra, cuidamos da terra cuidando de gente. Então é o agro.abuna. Uma outra, acho que isso aí é um tema para um outro bate-papo. Seria muito legal conversar com vocês sobre isso. E estamos lá, então, nessas redes, né, no abuna.org.br, tem o nosso site. Se você quiser, aí, ó, beleza. Se você quiser, você, né, segue a gente. Nós estamos, nesse momento, levantando fundos para abençoar as famílias lá dentro do Afeganistão. Nós encontramos meios e caminhos e pessoas que podem ajudar, estamos ajudando. Estamos trabalhando num plano maior, que quando tiver aberto, eu vou poder, né, abrir, ainda está em sigilo, é muito confidencial, mas a gente está trabalhando para o acolhimento de pessoas aqui no Brasil. Enfim, nós estamos aí no reino e toda ajuda é bem-vinda. Muito bom, Zé. Queria dizer para você o seguinte, não teria jeito melhor de retomar o Papo na Rede, viu, Zé? Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado. O Nelson está mandando um recado aqui. Pare não, meu irmão Roberto, numa cama hospitalar, assiste você toda semana na Jazz Sinfônica. Olha aí. Roberto Bomilcar, olha aí. Olha que legal. Querido amigo, querido músico, excelente músico, pessoa, um coração. Abraço para ele lá, Nelson. Aliás, a Jazz Sinfônica não tem como não trazer à memória muita coisa boa aqui em São Paulo. Né? Pois é. É verdade. É verdade. É isso. Olha, um abraço às pessoas que participaram aqui, mandando mensagens, né? Está aqui o Adriano, Edineide, Clériston, Bomilcar, João Alexandre, Clau, Flávia, enfim, toda uma turma que participou, enriqueceu bastante a conversa. Micael, o Arcadite lá do Piauí, está aqui com a gente, enfim, muito bom. Que legal. Muito bom ter vocês. Esse programa fica, eu queria encorajar você que está vendo agora, você divulgar essa conversa. Não é por causa do Brega, nem por causa de mim, não, mas acho que por conta da história que o Zé compartilhou com a gente hoje, um pouco da vida dele, daquilo que ele está fazendo. Acho que como o Brega já disse com a gente aqui, é uma conversa que nos constrange a generosidade, a bondade, a compaixão e tudo aquilo que o Evangelho nos chama para sermos em nome de Jesus.
Zé, é uma alegria mesmo. Passando por São Paulo, talvez agora com mais tranquilidade e segurança a gente possa tomar um café e vai ser uma alegria. Quando você vier para cá, dá um toque para a gente tentar se encontrar, quem sabe. Um grande abraço. Brega. Zé, obrigado, amigo. Obrigado, um beijo a você e a toda a família. Obrigado a todas e todos que partilharam esse tempo conosco. Repliquem, como disse o Fernando, acho que vale muito a pena. Daqui a pouco eu vou colocar nas minhas mídias o link, né, Isso. desse nosso programa. Joia. Vou mandar para todas as minhas listas, né? E se você achar que deve, replique, porque o conteúdo, né, que o Zé nos trouxe hoje aqui tem a ver com um sopro de esperança para a vida, para o mundo, para o planeta, para o universo. E para um mundo tão machucado, né? Como Isso. A gente tem gente hoje. precisando saber que tem gente se preocupando com ela, com ele, Isso. onde eles estiverem. Tem gente que precisa saber disso. Pô, será que tem alguém ligando para mim? E acho que a fala do Zé, né, Fernando, nos trouxe isso. Não, tem alguém ligando para você. Como essa história do árabe ali na Santa Efigênia, né? Aquilo me deixou meu coração decidíssimo, né? Testemunho, igreja orando sem saber para quem e por quem. Né? É isso. Então, obrigado. Tem alguém que liga. Tem, Zé. Obrigado, queridos. Um abraço para o João, que falou lá no começo, né? Mas o João é um querido que está lá desde o início, e a gente tem essa alegria de ter a música aí como o nosso cúmplice, é uma maneira da gente louvar e viver a Deus. Bom demais ter você. Missionários, né? Nelson, João. João é gente muito querida. Obrigado mais uma vez. Gente Vocês do reino. me inspiram. Um abraço. Zé, não sai não, espera um pouquinho, vou encerrar aqui, a gente termina entre nós aqui. Um grande abraço para todos. Próxima quinta, se Deus permitir, estaremos aqui. Isso.